Olá, colegas. Nesse vídeo nós vamos estudar sobre atos de ofício, termos processuais criminais. Termos processuais criminais. Primeiramente, gostaria de deixar para vocês aqui a minha alegria, a minha satisfação de gravar esse vídeo para você que nesse momento está acompanhando os meus estudos sobre atos de ofício para concurso público e outros vídeos que eu tenho gravado no meu blog www.hernandoadvogado.blogspot.com.br. Para mim é uma satisfação, para mim é um trabalho que faço com o maior carinho, com a maior boa vontade, esperando sempre que esse trabalho colabore, ajude você na sua vitória. Confie em você, confie no seu potencial e que Deus te abençoe. Primeira coisa, o que nós devemos lembrar, pontuar no início do estudo de atos de ofício é os princípios que regem o processo penal. Vamos começar falando sobre o princípio do devido processo legal. Princípio do devido processo legal. O artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal diz o seguinte: ninguém será privado da liberdade de seus bens sem o devido processo legal. É a garantia de uma ação regular. É a garantia que você tem de que você não será privado da liberdade ou de seus bens, desde que seja, sem que haja um processo legalmente constituído. Agora, o princípio da garantia do contraditório e da ampla defesa também estão garantidos no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que diz: aos litigantes em processo judicial ou administrativo. Nós terminamos de falar que você tem a garantia do devido processo legal. Agora nós falamos do contraditório e da ampla defesa. Continuando, diz o inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal: aos litigantes em processo judicial ou administrativo, tanto judicial quanto administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Então não há que se falar em condenação sem dar ao condenado o direito do contraditório, dizer o contrário, provar o que está sendo alegado e a ampla defesa. Dar o direito de se defender. Aí vem a seguinte pontuação: ninguém é obrigado a produzir prova contra si próprio. Então preste atenção. Nós estamos falando dos princípios do processo penal. Primeiro nós falamos
do princípio do devido processo legal. Depois nós falamos do contraditório e da ampla defesa. Lá no artigo 5º, inciso 56, vamos falar da proibição de provas obtidas por meio ilícitos, ou seja, são inadmissíveis no processo as provas admitidas por meios ilícitos. São inadmissíveis as provas no processo obtidas por meio ilícitos. Na verdade, você tem o direito, de provar, de fazer com que o processo, você sendo autor ou réu, juntar nos autos provas, mas desde que sejam provas lícitas, porque provas de forma ilícitas não são aceitas no processo brasileiro. Inocência presumida. Até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, diz o inciso 57, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, na verdade, para você às vezes costuma ouvir aí, fulano foi condenado. Não. Ele só é condenado, ele será considerado culpado, réu mesmo, somente até o trânsito em julgado, depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Publicidade dos atos processuais. Diz o inciso 55. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social ou exigível. O que é isso? Na verdade, caros colegas, o objetivo desse inciso 60 artigo 5º da Constituição Federal é garantir a publicidade dos atos processuais. Com isso, evita-se ilegalidades, evita-se que o judiciário seja local aonde se produza erros, aonde se aglomera fatos clandestinos, errôneos. Quando você dá publicidade aos atos, você abre para que outras pessoas tenham acesso a esses procedimentos, Outras pessoas terão acessos e oportunidade de opinar, de pronunciar. Não falo dessa pronúncia nos autos, mas acompanhar tal situação. Vocês já assistiram aí em vários julgados, vários processos, onde a imprensa informa todos os cidadãos, toda a população, o que está acontecendo dentro do processo. Essa é a garantia que nós, cidadãos, temos. A garantia de que a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade, quando estiver se envolvendo casos marido e mulher, pai e filho, tiver fatos que relacionam a intimidade da pessoa, ou interesse social ou exigirem.
De repente você acompanha aí fatos, processo que é de Estado, que é interesse da sociedade, então não pode, porque se for publicado, se tiver uma publicidade aberta, isso pode vir prejudicar a sociedade. Então, qual é a garantia que nós temos? A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social ou exigido forem necessários. Juiz natural. A ação penal deve ser proposta perante o órgão competente. Não há que se falar em juízo de exceção. Antigamente tinha muito, né? Hoje não há que se falar mais nisso. É uma garantia do inciso 53 do artigo 5º da Constituição Federal. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. A autoridade competente. Então não há que se falar mais em juízo de exceção. Não há mais isso, ok? Na verdade, o cidadão só será processado por juiz devidamente credenciado para tal. Juiz competente, autoridade competente, legal. Não há que se falar, vamos criar agora, vamos criar nesse momento, estamos necessitando de fazer um julgamento aqui, vamos criar então e processar o fulano dentro do juiz e tal. Não é isso. Há a autoridade competente para tal. Olha, caros colegas, o processo penal, ele é fácil. Se você sabe, se você estudou bem os atos de ofício, termos processuais cíveis, você não terá dificuldade em estudar esses finalzinhos de estudos que nós vamos fazer sobre atos de ofício, termos processuais criminais. Uma coisa que você deve lembrar, e se não lembrar, você deve agora saber que na promoção da ação penal pública cabe privativamente ao Ministério Público. Não existe mais ação penal com início por portaria do juiz ou da autoridade policial. Na verdade, a iniciativa cabe ao promotor de justiça. A promoção da ação penal privada já é o contrário. A sua iniciativa cabe ao ofendido ou o seu representante legal. De novo, a iniciativa da ação penal pública, cabe ao Ministério Público, não ao juiz ou à autoridade policial. Já a iniciativa da ação privada cabe ao ofendido ou o seu representante legal. Uma vez iniciada a ação penal, compete ao juiz do crime manter a ordem dos atos e o seguimento do processo. Uma vez iniciado pelo Ministério Público ou pelo ofendido ou seu representante legal, cabe ao juiz competente manter a ordem dos atos processuais e o seguimento do processo. O juiz criminal, preste atenção, o juiz criminal deve buscar, tanto quanto possível,
a verdade real dos fatos. É o princípio da verdade real. O juiz deve buscar tanto quanto possível a verdade real dos fatos, mas de modo sério, comprometido e complementar, sem se sobrepor às partes envolvidas no litígio. Legalidade ou obrigatoriedade. A persecução penal, em princípio, é obrigatória e indisponível, não podendo ser dispensada por conveniência ou oportunidade. Não deve ser repetidas fases processuais já concluídas e superadas, salvo quando previsão legal. Aí vem, caros colegas, o princípio da ordem processual. Eu falei com vocês lá no iniciozinho do nosso estudo. Se você não se lembra, você deve rever as aulas. É importante. Eu falei que essas aulas devem ser revistas quantas vezes for necessário. Até porque está disponível no YouTube, está disponível na minha página. Então reveja várias vezes. Se você busca, se você quer ser um servidor público, tem que estudar muito. No feriado, final de semana, durante seu descanso. Aí, nesse momento, eu estou gravando essa aula hoje, num feriado. Hoje é dia 12 de outubro. Né? Mas porque eu sei que você quer, que você busca esse tão sonhado cargo público, e eu vou colaborar com você. Mesmo que seja de forma simples. Mas eu vou colaborar com você. Então, eu falei com vocês sobre processo. Nós falamos que o processo é a forma pela qual se faz atuar a lei na solução dos conflitos ou na declaração dos direitos. O processo, caros amigos, é o instrumento da jurisdição. O processo é o instrumento da jurisdição. É um conjunto ordenado de atos processuais. É um conjunto ordenado de atos processuais que visam a restauração da paz em cada caso concreto. Que visa a restauração da paz em cada caso concreto. Há uma diferença entre processo e procedimento. Processo é o instrumento da jurisdição. Procedimento é o rito pelo qual se desenvolve, o processo. Procedimento é o rito pelo qual se desenvolve o processo. É a forma pela qual se desenrola o processo. É a forma pelo qual se desenrola o processo. Da mesma maneira que na investigação científica, ao se procurar a verdade, emprega-se inevitavelmente um método e dentro deste uma técnica, também o processo exige uma disposição metódica de atos jurisdicionais.
jurisdicionais. Pode-se afirmar, portanto, que o processo seria o método e o procedimento a técnica, vale dizer, a melhor maneira de se levar a cabo o disposto no processo. O disposto no processo. Colegas, o processo, né? A palavra processo, ela traz a ideia de ir para frente, de avançar. Então, o processo, colegas, é uma sucessão de atos. Então, o processo é uma sucessão de atos. Sucessão de atos com os quais se procura resolver o conflito de interesse. Resolver o conflito de interesse. Resolver o conflito de interesse. Então, processo é uma sucessão de atos com os quais se procura dirimir o conflito de interesses. Estão lembrados que nós falamos sobre distribuição? É a divisão de trabalho que se efetua administrativamente entre juízes e tribunais. Entre juízes e tribunais, no tocante à apreciação dos processos em comarcas dotadas de mais de um juiz. Mais de um juiz. A distribuição é realizada após o competente registro. Haverá apenas registro nas comarcas que tenham apenas um juiz. Haverá apenas registro nas comarcas que tenham apenas um juiz. Não há que se falar em distribuição. Pela distribuição, ficam determinados vara e cartório nos quais tramitará este ou aquele processo. Pela distribuição, preste bem atenção, pela distribuição do processo, ficam determinados vara e cartório nos quais tramitará este ou aquele processo. A distribuição será feita em primeira instância ou segunda instância. Quando, caros colegas, quando as partes podem eleger o foro, indica-se a comarca e não o juiz. Indica-se a comarca e não o juiz. Se houver mais de um com igual competência. Importante lembrar que a distribuição poderá ser fiscalizada pela parte ou por seu procurador. Poderá ser fiscalizada pela parte ou por seu procurador. O ato de registrar e distribuir as causas e os processos que entram em cada tribunal ou juízo, tanto entre os juízes como entre os escrivães. O ato de registrar e distribuir as causas e os processos que entram em cada tribunal ou juízo, tanto entre os juízes como entre os escrivães. Colegas, sabemos que é por meio do processo que se compõem os litígios. É por meio do processo que se compõem os litígios. O processo, então, consiste, assim, numa sucessão de atos que culminam com a decisão final do órgão jurisdicional, pondo fim ao litígio, dando a cada um o que é seu. Dando a cada um o que é seu.
ao sistema de princípios e normas que regulam o processo, disciplinando as atividades dos sujeitos interessados, do órgão jurisdicional e de seus auxiliares, dá-se o nome de direito processual. Então, direito processual é o sistema de princípios e normas que regulam o processo, disciplinando as atividades dos sujeitos interessados, do órgão jurisdicional e de seus auxiliares. Vamos lembrar, nós já falamos sobre autuação. O que é autuação? Autuação consiste na folha número 1 dos autos, mesmo quando na capa deste. Ato de ordenar as primeiras peças de um processo, pondo-lhe uma capa e lavrando o termo que contém o nome do autor, o do réu, o juízo em que o processo corre, o nome do escrivão e a espécie de ação. Tal ato assinala o início de um processo em determinada instância. O registro, nós já falamos, né? O registro disse que o processo, para que ele tenha todo o seu segmento legal, para que ele atenda todos os requisitos, lógico que ele tem que ter um registro. Copiar, trasladar, assentamento em livro próprio, de ato jurídico. Vão registrar ali o processo, praticado ou de documento passado. Colegas, o registro confere ao documento autenticidade. O registro confere ao documento autenticidade. O que mais? Publicidade e perpetualidade. Está lembrado que nós falamos da restauração dos autos? Que os autos podem ser restaurados, renovados, reparados, total ou parcialmente, também no processo penal. A recomposição total ou parcial de autos extraviados, inutilizados ou indevidamente retidos, quando a parte frustra a diligência de busca. Os autos sumiram. Procuram de toda forma encontrá-lo. Não encontram, terá que ser feito a restauração dos autos. O que é? Às vezes as pessoas que não é da área jurídica perguntam, né? O que é vista dos autos? Você que vai fazer aí o seu concurso tem que saber. Está dentro de atos de ofício. Falamos, estou pontuando agora dentro dos atos de ofício pelos processuais criminais. Vistas dos autos. É uma prerrogativa concedida ao advogado na qualidade de procurador de requerer a retirada dos autos processuais para análise durante o prazo estipulado. E baixa dos autos é a volta dos autos processuais ao juízo de instância inferior, a fim de que cumpra a decisão proferida no juízo de instância superior. E quando diz que está concluso, denominação dada aos autos remetidos à conclusão do juiz. A conclusão, caros colegas,
ela é o ato pelo qual a causa se sujeita ao conhecimento do juiz. Está no processo que é remetido ao juiz para que se profira despacho ou sentença. Para que o juiz profira despacho ou sentença. Nós vamos terminar esse vídeo e no próximo vídeo daremos continuidade ao estudo sobre atos de ofício, termos processuais criminais. Que Deus abençoe a você e que conceda a tão esperada aprovação no concurso público. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Compartilhe. Se esse vídeo colaborou com você, compartilhe com seus amigos, com seus colegas. Um grande abraço. Que Deus te abençoe.